Bom dia, eu sou a Miriam e nesse documentário iremos falar sobre o sistema reprodutor feminino. Bom, os órgãos internos do sistema reprodutor feminino são ovários, tubas uterinas, útero e vagina. Os ovários são estruturas que apresentam uma forma de amêndoa e estão sustentados em sua posição por meio de ligamentos. Os ovários são as gônadas femininas, sendo, portanto, responsáveis pela produção dos ovocitos. Tubas uterinas, chamadas anteriormente de trompas de falópio, são dois tubos musculares com cerca de 12 centímetros, que apresentam uma extremidade que atravessa a parede uterina e abre-se no interior do órgão e outra extremidade que se abre próximo do ovário. Útero apresenta o formato de uma pera, sendo possível distinguir três porções: o corpo do útero, o fundo do útero e o colo do útero, também chamado de cérvice. O corpo do útero é a porção dilatada do órgão. Vagina é um canal tubular muscular elástico que possui de 10 a 15 centímetros de comprimento. Ela está localizada entre a bexiga e o reto e atua como órgão feminino para a cápsula, sendo o local onde o sêmen é depositado. Clítoris é formado por tecido erétil e destaca-se por uma região altamente sensível à estimulação, devido à grande presença de determinações nervosas. Pequenos lábios, também chamados de lábios menores, são duas dobras sem pelos que apresentam um revestimento intermediário entre pele e mucosa. Eles delimitam a região onde está localizada a abertura da vagina e da uretra. Vestíbulo é a fenda localizada entre pequenos lábios, onde está a abertura da vagina e da uretra. No vestíbulo é possível observar as camadas glândulas vestibulares que secretam o muco. Grandes lábios, também chamado de lábios maiores, são duas dobras de pele que recolhem uma grande quantidade de tecido adiposo. A superfície externa apresenta pelos, eles circundam e garantem proteção ao restante da vulva. Funções do sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino atua em conjunto com o sistema reprodutor masculino e, mais precisamente, no ovário. Os gametas femininos são formados bem com hormônios sexuais femininos. O estrogênio e a progesterona são hormônios que exercem, entre outras funções, papel fundamental feminino, apresenta a função de garantir a manutenção do zigoto e o papel fundamental feminino apresenta a função de garantir a manutenção do zigoto e o desenvolvimento do embrião. HPV. O Human Papilloma Vírus, ou HPV, como é bastante conhecido, é um vírus que vive na pele e nas mucosas dos seres humanos, tais como vulva, vagina, colo de útero e pênis. É uma infecção sexualmente transmissível. A ausência de camisinha no ato sexual é a principal causa da transmissão. Também é possível a transmissão do HPV de mãe para filho no momento do parto, quando o trato genital materno estiver infectado. Entretanto, somente um pequeno número de crianças desenvolverá a papilomatose respiratória juvenil. Quando não é tratado, torna-se a principal causa de câncer de colo de útero e da garganta. As verrugas genitais, o tratamento para as verrugas genitais é bastante trabalhoso, já que elas podem voltar a aparecer várias vezes em até 50% dos casos, exigindo muitas aplicações, ao longo de semana mais ou menos ou meses. Olá, eu sou a Maria Eduarda e vou falar um pouco sobre as principais doenças do sistema reprodutor feminino. Vou falar primeiro sobre o corrimento vaginal. As três principais causas do corrimento vaginal que representam 95% dos casos são vagionese bacteriana, candidíase vulvovaginal e a tricomoniase. A vagionese bacteriana é um conjunto de sinais e sintomas resultante de um desequilíbrio da flora vaginal, que implica numa diminuição dos lactobacilos
e um crescimento de bactérias, principalmente a glândula vaginalis. Representa as principais causas do corrimento vaginal, indicado em aproximadamente 45% das mulheres. Suas características clínicas incluem corrimento vaginal com odor, e algumas vezes balhoso. Embora o corrimento seja o sintoma mais frequente, quase a metade das mulheres com vaginose bacteriana não complementem as sintomáticas. O tratamento recomendado se dá com uso antibióticos, candidíase vulvovaginal. É uma infecção da vulva e vagina, causada por um fungo que habilita na mucosa vaginal e digestiva, que cresce quando o meio torna-se favorável para o seu desenvolvimento. Representa a segunda causa mais comum do corrimento vaginal, a relação sexual. Não é a principal forma de transmissão, visto que esses organismos podem fazer parte da flora endógena. Em até 50% das mulheres assintomáticas, cerca de 80 a 90% dos casos são devidos à candidíase albicans. Alguns fatores podem predispor à proliferação do fungo causado a candidíase, como gravidez, diabetes, obesidade, uso anticoncepcionais orais de alta dosagem, uso de antibióticos ou corticoides, habilitados de higiene e vestuários inadequados e contato com substâncias alérgicas ou irritantes. Os sinais e sintomas mais comum apresentam são prurito, que é coceira, vulva vaginal, principais sintomas, ardor ou dor na micção, corrimento branco, crumóseo, inodoro e com aspecto cremoso, leite colhado, vermelhão e odema vulvar. Fissuras da maceração da vulva, dor durante a relação sexual, fissuras e micção na pele, aí a vagina, escorições de coçaduras. O tratamento pode ser feito com antifúngicos na forma de creme ou por via oral. A endometriose. É uma doença caracterizada pela presença do endométrio, tecido que reveste o interior do útero, fora da cavidade uterina, ou seja, em outros órgãos da pelve, trombas, ovários, intestinos e bexiga. Infecção urinária. A infecção urinária é uma doença causada principalmente por bactérias que invadem e multiplicam-se no sistema urinário, também chamada de infecção de trato urinário, ITU. É uma infecção desencadeada por micro-organismos que invadem e multiplicam-se no trato urinário. Esse distúrbio acomete pessoas de qualquer idade e sexo. Entretanto, no primeiro ano da vida, afeta mais meninos, e a partir dessa idade, as meninas são mais acometidas. O trato urinário pode ser infectado por 3 vias destinadas: ascendentes, hemotogênea e linfática.
A infecção por via ascendentes é a principal forma de infecção do trato urinário, sendo observada a ocasião dos micro-organismos pela uretra, podendo atingir a bexiga, uretres e os rins. É muito comum que as bactérias que vivem no intestino humano entrem em contato com a uretra e causam infecção por essa via.